A Albânia, que o mundo ainda precisa descobrir, poucos lugares na Europa despertam tanta curiosidade quanto a Albânia. Situada na região dos Balcãs, banhada pelas águas azuis do Mar Jônico e do Adriático, este pequeno país é um verdadeiro tesouro escondido, ainda pouco explorado pelo turismo em massa. No entanto, por trás de sua aparente simplicidade, a Albânia guarda um passado cheio de lutas, uma cultura rica e um povo resiliente que orgulhosamente preserva suas tradições. Conhecer a Albânia é como folhear um livro de histórias emocionantes, repleto de paisagens naturais espetaculares, de uma gastronomia autêntica e de um espírito nacional vibrante. Este conteúdo tem como objetivo apresentar um panorama completo e instigante da Albânia em 6 aspectos fundamentais: sua história e independência, belezas naturais e potencial turístico, economia e desafios atuais, avanços no desenvolvimento e modernização, riqueza cultural e tradições, e, por fim, a juventude albanesa e o futuro do país. Cada tópico foi pensado para despertar a curiosidade, valorizar o que é típico e essencialmente albanês e mostrar como este país caminha com esperança para um futuro promissor. Prepare-se para se surpreender e, quem sabe, desejar vivenciar pessoalmente cada pedaço dessa terra singular. Com o avanço da comunicação global, países antes negligenciados pelo turismo de massa começam a ganhar visibilidade, e a Albânia desponta como um dos destinos mais promissores. Sua autenticidade, que contrasta com o excesso de exploração de outros locais da Europa, torna a experiência de conhecê-la ainda mais especial. Além disso, o custo acessível, a hospitalidade de seu povo e o clima ameno fazem com que o visitante se sinta acolhido e motivado a explorar cada recanto do país. É nesse cenário que propomos uma imersão pela alma da Albânia. Suas conquistas, seus desafios e, sobretudo, seu potencial ainda inexplorado. História e independência. Um povo que nunca se curvou. A história da Albânia é um testemunho vívido da perseverança de um povo que, ao longo dos séculos, recusou-se a ser subjugado. Situada estrategicamente nos Balcãs, a Albânia tem sido historicamente alvo de conquista por grandes impérios e potências estrangeiras. Desde a antiguidade, a região foi habitada pelos ilírios, um povo guerreiro que resistiu bravamente às incursões externas. Mais tarde, vieram os gregos, que fundaram colônias ao longo da costa, seguidos pelos romanos, que incorporaram a área ao Império Romano, deixando marcas profundas na cultura, infraestrutura e organização social locais. Com a queda do Império Romano, a Albânia passou ao domínio bizantino e, posteriormente, foi alvo de invasões eslavas e normandas. No entanto, foi durante o domínio otomano, iniciado no final do século XIV, que a identidade nacional albanesa foi posta à prova de maneira mais intensa. Por mais de 400 anos, o povo albanês viveu sob o domínio do Império Otomano. Durante esse período, muitos albaneses se converteram ao islamismo, mas outros mantiveram firmemente suas crenças cristãs, especialmente na região norte do país, o que gerou uma diversidade religiosa que ainda é visível nos dias atuais. Apesar das tentativas otomanas de assimilação cultural e religiosa, a língua albanesa sobreviveu, passando de geração em geração como um ato de resistência silenciosa. A figura mais emblemática dessa luta contra o domínio otomano é, sem dúvida, Gjergj Kastrioti Skanderbeg, herói nacional da Albânia. No século XV, Skanderbeg liderou uma prolongada rebelião contra os turcos otomanos, unindo os clãs albaneses e defendendo os territórios montanhosos do país com coragem e estratégia. Seu legado como símbolo da resistência albanesa ecoa até hoje nos corações do povo, sendo homenageado em monumentos, feriados e nomes de instituições. A proclamação da independência da Albânia em 28 de novembro de 1912 marcou um ponto de virada crucial. Liderada por Ismail Kemal,
Essa declaração foi uma resposta direta ao colapso do Império Otomano nos Balcãs e à crescente ameaça das potências vizinhas que disputavam o controle da região. No entanto, o recém-nascido Estado albanês logo enfrentou desafios consideráveis: a instabilidade regional, a falta de reconhecimento internacional e a fragmentação política interna colocaram em risco a consolidação da independência. Durante as guerras mundiais, a Albânia foi repetidamente invadida e ocupada. Na Primeira Guerra Mundial, o país foi dividido e ocupado por diferentes potências estrangeiras. Já na Segunda Guerra, foi invadida pela Itália fascista de Mussolini e, mais tarde, ocupada pelas forças nazistas alemãs. No entanto, mesmo diante dessas adversidades, surgiram movimentos de resistência armada, como os partidários comunistas, que acabariam tomando o poder após a guerra. A vitória comunista em 1944 levou à formação de um regime autoritário sob o comando de Enver Hoxha, que governaria a Albânia com mão de ferro até sua morte em 1985. Durante esse período, o país tornou-se um dos mais isolados do mundo. O regime suprimiu todas as formas de religião, proibiu a propriedade privada e rompeu laços com aliados tradicionais, como a União Soviética e a China. A Albânia vivia praticamente fechada ao mundo, com sua população submetida a uma doutrinação ideológica extrema, vigilância constante e forte repressão política. Com o colapso do comunismo no início dos anos 1990, a Albânia passou por uma transição turbulenta rumo à democracia. Os anos que se seguiram foram marcados por crises econômicas graves, incluindo o colapso de esquemas financeiros fraudulentos que levaram o país à beira da Guerra Civil em 1997. Ainda assim, os albaneses mantiveram vivo o espírito de superação e reconstrução, reafirmando seu desejo por liberdade, soberania e prosperidade. Hoje, a independência conquistada em 1912 não é apenas uma data comemorativa, é o símbolo de uma luta histórica por autodeterminação. O 28 de novembro, conhecido como o Dia da Bandeira, é celebrado com desfiles, cerimônias patrióticas e homenagens aos heróis da nação. A bandeira vermelha com a águia bicéfala negra inspirada no brasão de Skanderbeg é mais do que um emblema nacional. É a expressão de um povo que nunca se curvou, que resistiu ao tempo às invasões, às tiranias e à pobreza, e que hoje encara o futuro com esperança e orgulho. Essa trajetória de resistência e resiliência molda profundamente a identidade coletiva da Albânia. Ela continua sendo fonte de inspiração para novas gerações que desejam preservar sua herança cultural, ao mesmo tempo em que constroem um país mais aberto, moderno e conectado ao mundo. Belezas naturais e turismo. O paraíso, ainda, secreto da Europa. A Albânia, muitas vezes esquecida nos roteiros turísticos mais tradicionais da Europa, está finalmente despertando a atenção do mundo como um verdadeiro paraíso ainda inexplorado. Situada no coração dos Balcãs e banhada por dois mares, o Jônico e o Adriático, ela oferece uma diversidade impressionante de paisagens, experiências culturais autênticas e preços acessíveis que encantam viajantes em busca de algo além dos destinos saturados do continente. Ao contrário de outros países europeus, onde o turismo já alcançou níveis de saturação, a Albânia ainda preserva aquela sensação rara de descoberta genuína, como se cada estrada levasse a um segredo escondido. A joia mais reluzente da Albânia é, sem dúvida, a Riviera Albanesa. Com quilômetros de litoral recortado por falésias, enseadas escondidas e praias de areia clara, banhadas por águas incrivelmente azuis, é difícil acreditar que esse trecho do país permaneceu fora do radar por tanto tempo. Praias como Ksamil, com suas pequenas ilhas acessíveis a nado derme, com seu charme entre o moderno e o rústico, e Himaré, com suas águas tranquilas e vilarejos simpáticos, são comparáveis às mais belas do Caribe. Porém, com o diferencial de ainda serem pouco povoadas, mesmo na alta temporada. Para os apaixonados por natureza e aventura,
A Albânia oferece ainda os magníficos Alpes albaneses, também chamados de Montanhas Proibidas, devido à sua inacessibilidade histórica. Hoje, essas montanhas são um refúgio para trilheiros, alpinistas e amantes do ecoturismo. A região de Tef e o Parque Nacional de Valbona são destinos ideais para caminhadas desafiadoras, rios de águas cristalinas, cachoeiras escondidas e hospitalidade rural que aquece o coração. A travessia entre Tef e Valbona é considerada uma das trilhas mais espetaculares da Europa, com paisagens alpinas que rivalizam com as dos Alpes suíços, mas com uma autenticidade ainda intocada. Mas a beleza da Albânia não se resume à sua natureza selvagem. O país também é um tesouro para os amantes da história e da cultura. Cidades como Berat e Gjirokastër, ambas reconhecidas como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, são verdadeiros museus a céu aberto. Em Berat, também conhecida como a Cidade das Mil Janelas, o visitante se deslumbra com a harmonia entre arquitetura otomana, igrejas ortodoxas e mesquitas antigas, tudo envolto por colinas verdes e um castelo impressionante. Já Gjirokastër, com suas casas-fortalezas de pedra e ruas íngremes de paralelepípedos, encanta pela autenticidade e atmosfera medieval. Essas cidades não são apenas belas, elas são testemunhas vivas da história complexa e fascinante da Albânia. Outro destaque turístico são os lagos albaneses, entre eles o Lago de Shkodra, um dos maiores da Península Balcânica, perfeito para passeios de barco e observação de aves. Já o Lago Ohrid, compartilhado com a Macedônia do Norte, é um dos lagos mais antigos do mundo e guarda uma biodiversidade única, além de charme histórico e religioso. O Lago Prespa, mais isolado e selvagem, oferece tranquilidade absoluta em meio a montanhas e florestas. Apesar de todo esse potencial, o turismo na Albânia ainda está em fase de crescimento. Isso, paradoxalmente, é uma das maiores vantagens do país como destino. A infraestrutura está melhorando rapidamente, com novos hotéis, estradas, transporte público e iniciativas de ecoturismo sendo implementadas. Mas, ao mesmo tempo, ainda é possível encontrar praias desertas, vilarejos onde o tempo parece ter parado e uma hospitalidade genuína que raramente se encontra em lugares superdesenvolvidos. Outro fator que torna a Albânia ainda mais atraente é o custo-benefício. Em comparação com países como Itália, Grécia ou Croácia, os preços na Albânia são surpreendentemente baixos, desde hospedagem e alimentação até passeios e transporte. Isso a torna um destino ideal para viajantes que desejam desfrutar da Europa com qualidade, sem comprometer o orçamento. À medida que o mundo descobre esse tesouro escondido, a Albânia começa a se consolidar como o próximo grande destino europeu. Mas, por enquanto, ela permanece como um segredo bem guardado entre os viajantes mais curiosos, os aventureiros que se permitem sair do óbvio e explorar o novo. E esse é o seu maior encanto: ser autêntica, cativante e ainda intocada. Um paraíso à espera de quem deseja ver a Europa com outros olhos, mais livres, mais selvagens e mais verdadeiros. Economia e desafios. Entre avanços e dificuldades persistentes, a economia da Albânia é marcada por um contraste entre avanços importantes e desafios históricos que ainda exigem atenção e soluções eficazes. Desde o fim do regime comunista no início dos anos 1990, o país vem passando por um processo contínuo de transformação econômica, social e institucional. Essa transição, porém, não foi linear nem isenta de crises. Pelo contrário, o colapso do comunismo revelou uma economia extremamente centralizada, frágil e sem mecanismos de mercado eficientes, o que exigiu um esforço hercúleo para reconstruir as bases produtivas e financeiras da nação. Um dos momentos mais críticos da história econômica recente da Albânia ocorreu em 1997,
quando o país foi abalado por uma grave crise financeira resultante do colapso de esquemas de pirâmide que afetaram mais de 2/3 da população. Milhares de famílias perderam suas economias de vida, gerando uma onda de revolta, protestos massivos e violência generalizada. O governo quase perdeu o controle institucional e a instabilidade se alastrou, exigindo a intervenção internacional para restabelecer a ordem. Esse episódio deixou cicatrizes profundas na confiança do povo albanês nas instituições financeiras e marcou o início de um período de reconstrução cautelosa. Desde então, a Albânia tem se empenhado em implementar reformas estruturais para atrair investimentos estrangeiros, estabilizar a moeda, modernizar a administração pública e alinhar-se com os padrões econômicos europeus. Hoje, setores como agricultura, construção civil, energia, com destaque para a produção hidrelétrica, e turismo são os principais motores do Produto Interno Bruto, PIB. A agricultura ainda emprega uma parte significativa da população, especialmente nas áreas rurais, embora sofra com baixos níveis de mecanização e produtividade. A construção civil, por sua vez, tem crescido com força nas últimas décadas, impulsionada por investimentos públicos e privados em infraestrutura urbana e turística. O setor de energia representa uma área de grande potencial. A Albânia possui abundância de recursos hídricos e quase toda a sua produção elétrica provém de usinas hidrelétricas. O país também tem investido na modernização desse setor, buscando maior eficiência e expansão da capacidade de exportação para os países vizinhos. Já o turismo, especialmente nas regiões costeiras e montanhosas, vem se consolidando como uma fonte crescente de renda e geração de empregos, favorecendo pequenos negócios e a economia local. Entretanto, os desafios são significativos e complexos. O desemprego, especialmente entre os jovens, continua elevado, empurrando muitos albaneses a buscarem oportunidades no exterior. Isso contribui para uma contínua migração em massa, que, embora cause perda de capital humano no país, gera um fluxo importante de remessas financeiras. Milhares de albaneses que vivem na Itália, Grécia, Alemanha e outros países europeus enviam dinheiro regularmente para suas famílias na Albânia, sustentando comunidades inteiras e movimentando a economia informal. Segundo estimativas recentes, essas remessas representam cerca de 8 a 10% do PIB nacional. Outro obstáculo persistente é a corrupção, que afeta setores-chave da administração pública, da justiça e da política. Apesar de esforços governamentais e pressão internacional por maior transparência e responsabilização, a percepção de corrupção continua elevada entre os cidadãos e investidores, dificultando o pleno desenvolvimento do país e afastando investimentos de longo prazo. A economia informal também representa uma parcela expressiva do PIB, prejudicando a arrecadação de impostos, a proteção social dos trabalhadores e o equilíbrio fiscal do Estado. Por outro lado, há sinais de avanço e inovação. Nos últimos anos, a Albânia tem registrado crescimento em setores tecnológicos e de empreendedorismo digital, impulsionado especialmente por jovens empreendedores, iniciativas de startups e investimentos em educação tecnológica. Esse movimento ainda é incipiente, mas representa uma esperança de diversificação econômica e inclusão de uma nova geração no mercado formal de trabalho. A adesão à União Europeia é, sem dúvida, um dos principais objetivos estratégicos da política econômica albanesa. O processo tem exigido reformas profundas em áreas como o combate à corrupção, reforma judiciária, fortalecimento do Estado de Direito e padronização das normas econômicas e ambientais. Embora ainda enfrente resistências e obstáculos, essa perspectiva é vista por muitos albaneses como uma promessa de estabilidade política, prosperidade econômica e maior integração com o restante da Europa. Em resumo, a economia da Albânia é resiliente e em transformação. Apesar das dificuldades estruturais, o país tem dado passos importantes rumo a um futuro mais sólido e sustentável.
O caminho ainda é longo, mas o povo albanês já demonstrou repetidas vezes sua capacidade de superar desafios com determinação, criatividade e esperança. Desenvolvimento e modernização. Um caminho em construção. A Albânia do século XXI apresenta uma face que contrasta profundamente com os anos de isolamento rigoroso sob o regime de Enver Hoxha. A transformação do país nos últimos 20 anos é visível não apenas nas cidades, mas também no avanço social, econômico e cultural. O processo de desenvolvimento e modernização, embora ainda repleto de desafios, reflete o esforço contínuo de um país que busca se alinhar com as melhores práticas globais, promover a inclusão social e garantir qualidade de vida para seus cidadãos. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa mudança é a capital, Tirana, que passou por uma verdadeira revolução urbana. Durante as décadas de 1990 e 2000, Tirana era uma cidade marcada por infraestruturas envelhecidas, espaços públicos pouco acolhedores e falta de investimentos em mobilidade. No entanto, projetos recentes de revitalização transformaram a paisagem urbana. Novas praças foram criadas, monumentos históricos foram restaurados, parques ganharam vida e o transporte público foi repensado para melhorar o fluxo de pessoas. A cidade investiu em ciclovias, sistemas de ônibus mais eficientes e espaços culturais dinâmicos que atraem moradores e turistas. Essa renovação não apenas elevou a qualidade de vida local, mas também projetou Tirana como uma capital vibrante e moderna, cheia de energia e criatividade. Paralelamente ao desenvolvimento urbano, a Albânia tem investido de forma crescente na educação e na formação da população. O sistema educacional passou por reformas importantes para ampliar o acesso, melhorar a qualidade do ensino e integrar as tecnologias digitais. Escolas estão sendo reformadas e equipadas com laboratórios modernos e acesso à internet. Além disso, programas de intercâmbio educacional com países da União Europeia têm se intensificado, possibilitando que estudantes albaneses tenham experiências internacionais que enriquecem sua formação. Essas iniciativas têm como objetivo preparar as novas gerações para os desafios do mercado de trabalho globalizado e estimular o empreendedorismo. O setor de saúde também tem recebido atenção especial. Embora ainda enfrente limitações, o sistema de saúde albanês está em fase de modernização, com investimentos em hospitais, centros de atendimento e formação de profissionais. A digitalização dos serviços de saúde, como o agendamento online e prontuários eletrônicos, começa a ser incorporada, facilitando o acesso e promovendo maior eficiência no atendimento. A expansão de campanhas de prevenção e conscientização sobre saúde pública contribui para melhorar indicadores importantes relacionados à qualidade de vida da população. Outro avanço notável é a incorporação crescente das tecnologias digitais em diferentes setores, tanto no âmbito público quanto no privado. A digitalização dos serviços governamentais facilita a burocracia, oferece maior transparência e aproxima o cidadão do Estado. No setor privado, as startups de tecnologia e inovação começam a ganhar espaço, especialmente em Tirana e outras grandes cidades, gerando empregos e oportunidades para jovens profissionais. Essa modernização tecnológica abre novas perspectivas para o crescimento econômico e social da Albânia, inserindo o país na chamada economia digital. Apesar desses avanços, a Albânia ainda enfrenta uma série de entraves que dificultam a plena modernização do país. A infraestrutura rodoviária, por exemplo, embora tenha melhorado, ainda apresenta lacunas significativas, especialmente nas regiões montanhosas e rurais. Muitas comunidades continuam isoladas ou com acesso dificultado a serviços essenciais devido à falta de estradas pavimentadas e transporte eficiente. Essa realidade impacta diretamente a economia local e a qualidade de vida da população mais vulnerável. Além disso,
O acesso a serviços básicos como água potável, saneamento e eletricidade é desigual, especialmente entre áreas urbanas e rurais. Enquanto as grandes cidades avançam rapidamente, diversas regiões do interior ainda enfrentam carências que prejudicam o desenvolvimento humano e social. A expansão de redes de serviços e o investimento em infraestrutura básica são desafios que o governo e a sociedade civil têm buscado enfrentar de forma articulada. Outro fator que representa uma barreira persistente ao desenvolvimento é a corrupção, que, apesar dos esforços para seu combate, continua a ser um problema que afeta o funcionamento de instituições públicas e privadas. A burocracia excessiva e a falta de transparência atrasam projetos, reduzem a eficiência dos investimentos e dificultam a atração de capital estrangeiro. O combate a esses males é fundamental para que a Albânia consiga acelerar sua modernização e garantir um ambiente mais justo e competitivo para seus cidadãos. As questões ambientais também começam a ganhar maior relevância no debate público. O país enfrenta desafios relacionados à gestão dos resíduos, poluição dos rios e degradação de áreas naturais. A conscientização sobre a importância da sustentabilidade cresce, impulsionada por organizações não governamentais, jovens ativistas e políticas públicas. Investir em soluções que preservem o meio ambiente e promovam um desenvolvimento sustentável é parte do caminho que a Albânia quer trilhar para seu futuro. Em suma, a Albânia vive hoje um processo intenso de desenvolvimento e modernização, em que os avanços conquistados refletem a determinação do país em superar seu passado de isolamento e atraso. Embora ainda haja muitos obstáculos a serem superados, o esforço coletivo do governo, da sociedade civil e do setor privado é um sinal claro de que a Albânia está construindo, passo a passo, um futuro mais moderno, inclusivo e sustentável para todos os seus cidadãos. Cultura, tradições e identidade. Orgulho de ser albanês. A cultura albanesa é um verdadeiro tesouro dos Balcãs, marcada por uma autenticidade única que resulta da combinação de diversas influências históricas, geográficas e sociais. Ela reflete não apenas a longa trajetória de um povo que resistiu a impérios e invasões, mas também a capacidade contínua de preservar e renovar suas tradições, reafirmando uma identidade forte e vibrante em meio às transformações do mundo moderno. Um dos elementos centrais da cultura albanesa é a tradição oral. Durante séculos, a transmissão do conhecimento, da história e dos valores se deu principalmente através da fala, em forma de poemas, histórias, canções e provérbios. Esse costume permanece vivo nas zonas rurais e é um dos meios pelos quais os albaneses mantêm contato com suas raízes, fortalecendo o sentimento de pertencimento e continuidade entre as gerações. Outro aspecto marcante são as danças folclóricas, que variam conforme as regiões e expressam a diversidade cultural do país. Movimentos rítmicos, vestidos coloridos e músicas típicas acompanham essas performances, que são parte fundamental das festas populares, casamentos e celebrações religiosas. As danças não são apenas entretenimento, mas também um ritual social que une as comunidades, reforçando a identidade local e o respeito pelas tradições. Os trajes típicos albaneses também são ricos em significado e beleza. Eles carregam símbolos ancestrais, bordados e cores que variam de acordo com a região, gênero e ocasião. Vestir essas roupas tradicionais é uma forma de preservar a história e celebrar a cultura, especialmente em eventos importantes, como festivais folclóricos e celebrações nacionais. Um dos conceitos mais respeitados na cultura albanesa é o beza. Esse termo pode ser traduzido como palavra de honra ou compromisso moral, e é um código ético profundamente enraizado na consciência coletiva. O beza implica lealdade, honestidade e a obrigação de proteger aqueles que se encontram sob sua confiança,
inclusive estrangeiros. Ele simboliza a integridade e a confiança mútua que sustentam as relações pessoais e sociais na Albânia, sendo considerado um dos pilares da identidade nacional e um exemplo de valores universais que transcendem fronteiras. A religião na Albânia possui uma característica singular: a coexistência pacífica e respeitosa entre diferentes crenças. O país é oficialmente laico e seus habitantes incluem muçulmanos, católicos, ortodoxos e outras minorias religiosas. Apesar das diferenças, a convivência entre esses grupos é um motivo de orgulho nacional. As celebrações religiosas muitas vezes são marcadas por uma atmosfera de tolerância e cooperação, refletindo uma sociedade plural que valoriza o diálogo e a convivência harmoniosa. No âmbito das expressões culturais, a música polifônica do sul da Albânia merece destaque especial. Reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, essa forma musical tradicional é caracterizada pela combinação de vozes femininas que se entrelaçam em harmonias complexas e emocionantes. A música polifônica é mais que um estilo artístico. É um símbolo de resistência cultural e identidade comunitária, transmitida oralmente de mães para filhas, e parte integrante de rituais, celebrações e encontros sociais. A culinária albanesa é outro traço forte da identidade nacional, carregada de sabores e ingredientes típicos da região dos Balcãs e do Mediterrâneo. Pratos tradicionais como o birek, uma torta salgada feita com massa fina e recheios variados, o tave kosi, cordeiro assado com iogurte e ovos, e o ferê, pães artesanais, são preparados com receitas que passaram de geração em geração, incorporando influências otomanas, gregas e italianas. Além do sabor, a comida reflete valores como hospitalidade e comunhão, pois as refeições são momentos de reunião familiar e social que fortalecem os laços comunitários. O orgulho de ser albanês está presente em cada aspecto do cotidiano da celebração da bandeira vermelha com a águia bicéfala negra, símbolo máximo da nação, inspirado na figura histórica de Skanderbeg. Até nas festas populares que mantêm vivas as tradições por meio de rituais, música, dança e gastronomia típicas. Os casamentos tradicionais são especialmente emblemáticos, pois reúnem costumes antigos, símbolos e cerimônias que reforçam a continuidade cultural e a valorização da família como base social. Essa cultura viva, dinâmica e resiliente é um verdadeiro patrimônio do povo albanês. Ela resiste ao tempo, às mudanças políticas e sociais, e se reinventa a cada geração, mantendo a essência de um povo que honra suas raízes enquanto caminha rumo ao futuro. Em um mundo globalizado, essa identidade cultural forte é um fator de coesão, orgulho e inspiração para os albaneses, que continuam a celebrar com entusiasmo suas tradições e a compartilhar com o mundo a riqueza de sua cultura autêntica. Educação, juventude e futuro. A nova geração que quer mudar o país. A juventude da Albânia representa a força vital do país, uma geração cheia de sonhos, energia e desejo profundo de transformação. Em um cenário marcado por desafios históricos, econômicos e sociais, esses jovens vêm assumindo um papel central na construção de um futuro mais promissor e sustentável para sua nação. A combinação entre o respeito às tradições herdadas e a abertura para as inovações globais faz com que a juventude albanesa seja um elo fundamental entre o passado de resistência e o futuro de esperança. O sistema educacional, apesar das limitações que ainda enfrenta, tem sido o palco onde muitos desses jovens iniciam sua trajetória de protagonismo. Embora a infraestrutura escolar apresente deficiências e haja carência de recursos e professores qualificados, a determinação dos estudantes em buscar conhecimento é visível. A busca por uma formação superior cresce a cada ano, com um número crescente de alunos ingressando em universidades dentro e fora do país.
Muitos jovens participam ativamente de programas de intercâmbio, especialmente em países da União Europeia, onde têm a oportunidade de ampliar seus horizontes, adquirir novas competências e estabelecer redes de contato que poderão ser úteis para o desenvolvimento da Albânia. Ao retornar, esses estudantes trazem não apenas conhecimento acadêmico, mas também novas ideias e perspectivas que estimulam a inovação e a transformação social. O uso das tecnologias digitais é um dos grandes motores desse processo. A internet, as redes sociais e as plataformas de aprendizado online conectam os jovens albaneses com o mundo, facilitando o acesso à informação e permitindo que participem de debates globais sobre educação, direitos humanos, meio ambiente e cidadania. Além disso, a tecnologia tem sido uma aliada poderosa para o empreendedorismo jovem, com muitos jovens criando startups, aplicativos e soluções criativas que atendem tanto ao mercado local quanto internacional. A juventude albanesa também se destaca por sua atuação social e política. Cada vez mais, os jovens estão engajados em movimentos de ativismo ambiental, defesa dos direitos civis, promoção da igualdade de gênero e proteção do patrimônio cultural. O envolvimento em redes sociais é um instrumento importante para a mobilização, divulgação de causas e participação em diálogos públicos. Esse ativismo é um sinal claro do despertar da consciência cidadã, onde os jovens entendem seu papel não apenas como beneficiários das mudanças, mas como agentes ativos na transformação da sociedade. Apesar de muitos ainda carregarem o sonho de emigrar em busca de melhores oportunidades econômicas e acadêmicas, cresce entre eles o sentimento de valorização do que é local. A ideia de reconstruir a Albânia por dentro, investindo em seus próprios recursos e comunidades, ganha força. Projetos de desenvolvimento comunitário, iniciativas culturais e ações de preservação ambiental são exemplos concretos dessa nova mentalidade. Esse movimento também busca combater a fuga de talentos e incentivar a permanência dos jovens em seu país de origem, fortalecendo a base para um crescimento sustentável. A relação da juventude com a preservação do patrimônio cultural é outro aspecto que merece destaque. Reconhecendo a importância das tradições para a identidade nacional, muitos jovens trabalham para manter vivas as manifestações culturais, como a música polifônica, as danças folclóricas e os costumes locais, mas com uma visão contemporânea que integra passado e presente. Esse equilíbrio entre inovação e tradição é essencial para o fortalecimento da autoestima coletiva e para o desenvolvimento de uma cultura que seja ao mesmo tempo autêntica e aberta ao mundo. Nesse contexto, a juventude albanesa configura-se como uma verdadeira ponte entre o passado e o futuro do país. Ela carrega o legado de um povo que resistiu a invasões, ditaduras e crises, mas que hoje olha para a frente com a esperança de construir uma Albânia mais justa, educada, moderna e inclusiva. Essa geração sabe que o caminho não será fácil, mas demonstra coragem e criatividade para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades. Por fim, a nova geração albanesa é, sem dúvida, o rosto da Albânia que está surgindo. Uma Albânia conectada, inovadora, engajada e orgulhosa de suas raízes. Com educação, tecnologia e consciência cidadã, esses jovens têm em mãos as ferramentas para transformar seu país e contribuir para um futuro onde a dignidade, o progresso e a solidariedade sejam valores fundamentais. A esperança e a força deles são a garantia de que a Albânia seguirá avançando, superando dificuldades e construindo uma história cada vez mais digna de orgulho. Sobretudo, seu potencial ainda inexplorado. Uma Albânia que pulsa entre passado e futuro. Explorar a Albânia é mais do que conhecer um país europeu. É mergulhar em um universo de contrastes, histórias inspiradoras e um povo que nunca deixou de acreditar. Apesar das adversidades, a Albânia segue firme em seu caminho de transformação.
Seu povo, marcado pela coragem e pela honra, mantém viva uma identidade cultural rica e singular. Com paisagens que encantam, tradições que emocionam e uma juventude cheia de esperança, a Albânia se apresenta ao mundo como uma nova promessa da Europa. Um destino que vai muito além das aparências, revelando-se em cada gesto, em cada montanha, em cada memória preservada. Olhar para a Albânia é enxergar a beleza da resistência, da reconstrução e da esperança. Que este seja apenas o começo de uma descoberta mais profunda sobre um país que pulsa entre o passado que honra e o futuro que deseja conquistar. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre a Albânia, sua história, cultura, belezas naturais e o futuro promissor de sua juventude, não esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Aqui juntos vamos descobrir mais sobre países incríveis e suas histórias inspiradoras. Até o próximo vídeo.